Dancei pole dance na defesa do meu mestrado. Sim, gente, sim. Eu sou a Afranana, se tu ainda não me conhece, e aqui eu converso um pouco sobre a vida acadêmica, as coisas que eu faço e tudo mais. E hoje eu vim aqui então conversar um pouco sobre a minha defesa de mestrado, que aconteceu no dia 19 de setembro. Para explicar a minha defesa, eu vou explicar a minha pesquisa, né? Acho que é o primeiro ponto. A pesquisa ela emerge da minha vontade e do meu cansaço. Na verdade é essa, do meu cansaço em não ver corpos como os meus, meu mais de um corpo como o meu dentro do polidense. Eu digo isso falando em relação a ter negras mulheres dentro do pole, né? E não só dentro do pole, mas em lugares de destaque, em festival, em campeonato e tudo mais. Como proprietárias de estúdio, né? Enfim. E a minha vontade de pesquisar, ela surge disso. E então eu começo a pensar formas de se fazer, até porque eu estou aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí, a partir do coletivo Afrontosas, eu chego no Perifa no Poli. Eu já contei isso um pouquinho no primeiro vídeo que eu fiz. E o Perifa no Poli é um projeto social voltado para aulas gratuitas para pessoas negras, periféricas, trans, travestis e indígenas. Que acontece lá em São Paulo. Hoje em dia está acontecendo as aulas no centro de São Paulo, ali, no centro histórico de São Paulo. Enfim, conheço o projeto, conheço o Perifa, converso com a direção, administração ali do Perifa, e aí começo a pesquisar, então, com as meninas. Eu gosto de falar sempre que é com e não sobre, porque o tempo todo eu também me coloco nessa pesquisa. A intersecção, o atravessamento de raça, gênero e sexualidade faz com que a gente fique próximas, né? Mesmo num contexto separado, no sentido de distante de localização, ali dentro, para o poli em específico, algumas questões relacionadas à raça, gênero e sexualidade, elas nos aproximam, nossas vivências nos aproximam. Então, o tempo todo eu me coloco nessa dissertação, o tempo todo eu escrevo me colocando nessa escrita, nesse processo de escrita. Até porque eu faço uma escrevivência. O que é isso? É um conceito criado pela Conceição Evaristo, mas ela, o que a Conceição Evaristo vai nos dizer? Que é a partir de uma escrita sobre o eu que se transforma num nós, num coletivo, né? Então, ali eu escrevo, a minha escrita, ela costura as minhas vivências de Mariana Fagundes, junto com as vivências das negras mulheres que eu conheci durante esse processo. Então, ela não revela só a Mariana, só a Franana, ela não revela só a fulana do Perifa, ela revela um coletivo de negras mulheres. E é isso que aqui importa. Então, o tempo todo nesse processo de pesquisa foi mais de um ano convivendo e estando junto com essas negras mulheres que eu fui construindo isso, assim. E é uma pesquisa que atravessa vários temas sensíveis e fazem com que a gente repense, né, algumas coisas e denuncia e reivindica certas coisas também, que é extremamente interessante. Enfim, minha pesquisa foi isso. E aí eu estava num processo de já ter produzido todo o material empírico, o que eu acreditava que era todo o material empírico dessa pesquisa. Eu já tinha viajado para São Paulo, eu volto para Porto Alegre, eu já tinha transcrevido as entrevistas que tinha feito. E aí eu chego para meu orientador em janeiro desse ano, de 2025, e falo assim, tô a fim de defender formato de performance. Fazer uma performance artística, levar o pole e tal, porque eu acho que faz sentido, entendeu? Eu tô falando de polidense, tô falando de negra mulher. Eu acho que não faz sentido só eu colocar um slide ali e começar a falar, né? Apresentar dessa forma tão convencional. Acho que a pesquisa não é isso. Eu acho que a minha pesquisa ela não é convencional e ela não pode ser reduzida de uma certa forma a isso para se moldar aos protocolos burocráticos. E aí ele topa a ideia, ele compra a ideia junto comigo. E antes disso, eu já tinha convidado, já tinha sondado, na verdade, a Bianca Brochier, a Adelaide, ou Brochier também, que é mestranda do PPG das artes cênicas, aqui da URGS também. Ela é referência no mundo do pole, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul quanto na cena brasileira. Ela é a mãe do old school aqui no RS. E, enfim, minha amiga, minha chefe, minha esposa.
E aí eu converso com a Bianca em dezembro, antes de falar com o meu orientador, para ver se ela topava me dirigir artisticamente, porque como eu atravessei vários temas sensíveis e estava falando de mim também nesse encontro com essas negras mulheres, eu precisava de ajuda para conseguir coreografar isso de uma forma com que ficasse possível de eu fazer e não cair no choro no momento. Então, a Bianca topa ser minha diretora, e aí a gente começa, então, em janeiro, quando o André me dá o sinal verde, a gente começa, então, esse processo de ver como é que vai ser a performance, né? E aí a gente leva 9 meses, é uma gestação, é um baby. Eu gestei essa performance, essa apresentação. E dentro desses 9 meses, nem sempre a gente fez ensaio todas as semanas, ou enfim, nosso sistema de ensaio foi diferente, mas durante esses 9 meses eu estive o tempo todo pensando nessa coreografia. Então eu fiz aulas, outras aulas, para ver o que meu corpo gostava e o que não gostava de fazer. O tempo todo que eu escrevi, eu criei uma playlist no Spotify que fizesse sentido e que desse o tom também para minha pesquisa. Então, momentos que a minha pesquisa ela tá mais pesada, digamos assim, a playlist está com músicas mais pesadas. O momento que a dissertação tá mais leve, a playlist também tá mais leve. Então, a música me acompanhou o tempo todo nesse processo. Além da música, também isso do meu corpo conseguir entender aquilo que eu estava fazendo, sabe? Muitas vezes eu estava escrevendo, eu estava lendo e parecia que as coisas não faziam muito sentido, eu me perdia um pouco na ideia. E aí o que, que eu ia fazer? Eu ia pro pole dançar aquilo que estava se passando na minha cabeça, ao som das músicas que estavam ali nessa playlist específica da dissertação. Então, muitas das coisas, acho que a maioria, na verdade muitas não, a maioria das músicas que apareceram ali que eu dancei, elas também estão nessa playlist, elas vieram dessa playlist. E aí, assim, eu começo a escolher, junto com a Bianca, quais músicas que fazem mais sentido, né? Para dançar. E é engraçado que durante esses 9 meses, assim, eu não tinha ideia de onde é que a gente ia chegar. E eu acho que nem a Bianca tinha. E a gente chega num momento final, quando eu termino de performar, a gente se olha, tá as duas de olho lacrimejando, a gente se abraça e é uma das fotos mais bonitas que tem desse momento, assim, porque revela tudo que a gente estava sentindo. Enfim. E continuando, então no dia 19, agora sim, né? O que aconteceu no dia 19 de setembro, eu chego lá no espaço onde eu ia apresentar, a gente monta a barra e tudo mais, e aí eu começo então a explicar minha pesquisa, mais ou menos como eu fiz aqui, só que um pouco mais acadêmica, sobre o que eu estava pesquisando, meu objetivo, meus problemas de pesquisa, e aí eu faço toda essa parte introdutória, digamos assim, e aqui eu quero trazer que no meu referencial teórico, durante toda a escrita da dissertação, eu fiz questão de ter algum recurso durante a escrita que mostrasse que aquele pesquisador ou pesquisadora é negro, negra, ou pertencente à comunidade LGBTQIAPN+, ou então indígena, e além disso, sempre tentando escrever o primeiro nome do pesquisador ou da pesquisadora, né? Porque a academia tem a mania de nos apagar, e não só nos apagar, mas nos transformar em sobrenomes como se todos nós fôssemos homens brancos. Então, eu fiz isso para contrapor, né? Os pesquisadores e pesquisadoras negros, eles estão em negrito, e isso é uma coisa de uma colega minha, a Jennifer Conceição, ela já vem fazendo esse movimento desde 2024, e eu, então, também agora insiro a bandeira LGBTQIAPN+, do lado dos nomes daquelas pessoas que se entendem pertencentes à comunidade. Enfim. E aí eu falo sobre isso, a maior parte dos textos que eu li, que eu uso como referência, são de autores e autoras negros, então isso não é o comum dentro da academia, mas eu faço esse movimento, explico tudo isso e aí eu chego finalmente na análise. E aí a análise é dividida em 3 artigos e foram as 3 coreografias, digamos assim, que se transformou em tudo isso. Né? Então, a primeira é sobre identidade, então eu danço e eu escrevo sobre os signos da identidade que essas negras mulheres elas vão usar para se reconhecer ali como um grupo. Não só isso, os signos que antes eram tidos como errados e como feios e como como é que eu digo isso?
signos antes que as pessoas eram racistas com elas, agora elas ressignificam para isso, para elas tornar a identidade delas, como o próprio cabelo. Então eu falo disso, essa primeira performance ela tem 2 momentos, um momento sem a barra, um momento com. A segunda dança é sobre o conceito que eu construí de comunidade e família. É algo que me pega muito, porque o Perifa Poli, ele não é só comunidade, não é só família, ele é uma coisa entre os dois. Inclusive, quem não conhece o projeto, vai seguir, é @perifanopoli. É muito interessante, se tu é de São Paulo também, ou de região e quer fazer aula de poli, se encaixa nessas coisas, é muito importante também fazer parte dessa comunidade família. E aí eu não danço essa, e aí na terceira eu falo sobre violência doméstica, violência de gênero, né? E aí foi o tema mais sensível para mim, e foi a coreografia mais difícil de ser criada, mas ao mesmo tempo eu acho que a coreografia mais sensível e mais bonita que eu dancei. É a que mais me pega, é a que eu mais sinto orgulho de lembrar dela, assim, do meu corpo ter dançado isso. E é dividido em 2 momentos. Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês assistirem. Em algum momento, essa defesa ela também vai virar um produto sozinho, no sentido de que ela vai virar uma apresentação, um espetáculo só ela. A gente ainda está pensando em como fazer isso. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela aqui. E é isso. Aproveita! Pensamento que o que é precioso não é casual. Meu prazer é precioso, então eu me liberto de todas as ideias de apego, de toda a culpa que possa me desviar do meu sagrado prazer. Eu mereço me sentir vista, acolhida, sensual, feminina. Eu alimento a deusa que existe dentro de mim. Eu atraio homens que são tão seguros de sua masculinidade, no ponto que eu não preciso me envergonhar do meu direito sagrado de receber e oferecer prazer. Eu sou preciosa. O meu prazer é precioso. Eu permito que o amor que eu sinto por mim mesma transborde em alguém que me conhece tão profundamente que consiga me tocar nos lugares macios que mantive escondidos por tanto tempo. Eu quero me sentir segura. Tão segura. Eu me sinto segura. E agora eu posso liberar todas as partes vorazes em mim que não conseguiam se alimentar do afeto confuso de meninos inseguros que não sabiam como tocar o meu corpo. Do que eu sentia tanto medo, eu não sinto mais medo. Eu conheço meu ápice, eu sei o que é bom, eu observo o que é bom e trago para a atenção dele, que lê cada arrepio do meu corpo e interpreta com maestria o que fazer e não fazer de novo. Eu mereço ser desvendada, eu quero ser vista. Eu mereço ser destrinchada, observada por alguém que valoriza e enxerga todas as chances de testemunhar a grandeza de quem eu sou, com uma nova maneira de me apreciar. Eu ofereço esse calor que abraça, acolhe, esquenta, que eu possa presentear para quem me oferece em troca, com gratidão, a mesma devoção que ofereço para mim mesma. E eu me abro completamente à mostra para receber o que tem melhor a me ser servido. Eu sou preciosa, o meu prazer é precioso, e eu não tenho mais medo. Eu sei o que é bom, eu estou viva, eu estou viva.
Você pode me riscar da história, com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que o meu brilho o intimida? Por que eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas? Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, ainda assim vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão. Meu orgulho o ofende, tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade o incomoda. Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidade. Eu me levanto, em direção a um novo dia de intensa claridade. Eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E sim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo o lugar fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você golar na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo o golpe fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito perto. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Então é isso, essa parte da performance foi assim, aconteceu nesse tempo, durou 30 minutos total a minha defesa, né? Foi 15 falando e 15 dançando, praticamente a gente conseguiu dividir os dois, o que foi ótimo, porque eu não podia passar do tempo. Eu tenho muito orgulho de tudo isso. Eu quero agradecer muito aqui nesse vídeo as gurias do Perifano Poli, que abriram as portas para mim, para eu ir fazer a pesquisa lá, que me acolheram tão bem. Agradecer muito a minha diretora artística e coreógrafa, Bianca Brochiera, de Leite, o meu orientador, né, também. E é importante, sabe? É um marco, é uma conquista, tanto para o polidense dentro da academia, tanto para fora da academia e das coisas que a gente vai fazer. É importante também para o movimento negro que se constrói aqui dentro do Poli. É um momento de reivindicação, é um momento de alegria, sabe? Ao mesmo tempo que é de luta, é de alegria. E eu acho que é isso, assim. A gente aprende a comemorar, mesmo batalhando tanto. É isso. Se tu curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, de comentar. Eu quero fazer um vídeo só respondendo perguntas relacionadas à dissertação em si. A dissertação ainda não foi publicada, ela vai ser publicada em seguida. Acredito que até o próximo mês de outubro, a gente já está em outubro, até novembro ela já deve estar no Lume, que é a biblioteca digital da URGS. E é isso. Não esquece de me seguir no Instagram também, porque é lá que eu tô sempre atualizando vocês e falando sobre as coisas. E é lá que eu vou pedir ajuda para fazer o vídeo de respondendo perguntas. E é isso. Tá? Beijo, tchau.